Hora de falar com a nossa correspondente de Nova York, Mariana Jangiacomo, porque nos Estados Unidos o presidente Donald Trump diz que está finalizando um plano com diretrizes para a reabertura do país e alguns estados podem ser reabertos já em abril, não é mesmo, Mariana? Conta pra gente, bom dia. Kalina, bom dia a todos. O presidente Donald Trump disse isso mesmo, que ele está quase terminando essas diretrizes, esse plano com diretrizes para a reabertura do país, e disse que, na verdade, alguns estados, na verdade, mais de 20 estados podem ser reabertos ainda no mês de abril. A gente lembra que os Estados Unidos continuam com medidas de distanciamento social, pelo menos até o dia 1º de maio, mas a previsão do presidente é que alguns estados podem ser reabertos mesmo antes desta data. Agora, o que acontece? O Trump também moderou o tom, ele fez esse anúncio na noite desta terça-feira e falou ali que serão diretrizes, essas medidas que ele vai anunciar em breve serão apenas diretrizes para os governadores e que os governadores vão seguir se quiserem, que ele não vai pressionar os governadores a reabrirem os estados, uma posição bem diferente, um posicionamento bem diferente do que ele tinha na segunda-feira, quando disse que tinha autoridade total como presidente dos Estados Unidos para determinar a reabertura dos estados. O Trump foi duramente criticado por essa fala. Os especialistas lembraram que a lei aqui nos Estados Unidos não permite isso. Aqui existe muito essa questão da autonomia dos estados em relação ao governo federal, tanto que o Trump não determinou uma quarentena obrigatória, né? O que ele fez como presidente dos Estados Unidos foi recomendar que todos os estados seguissem essas medidas de distanciamento social, mas aí ficou a cargo de cada governador determinar as suas próprias regras de acordo com as situações ali dos estados, que mudam muito, né? São 50 estados por aqui, cada um com uma realidade em relação ao coronavírus. Então, Trump disse que deve anunciar agora essas medidas de reabertura em breve, mas cada governador vai decidir se adota ou não essas medidas. Ele acredita que os governadores vão concordar, mas ele não vai obrigar, não vai pressionar os governadores. Agora, Kalina, só para a gente destacar que quando a gente fala sobre reabertura dos estados, a gente não está falando em voltar completamente à vida normal. Na verdade, é uma reabertura gradual. Os especialistas em saúde dizem que enquanto não existir uma vacina para o coronavírus, esse vírus vai continuar circulando e provavelmente o que a gente vai ver são períodos alternados de quarentena. Então aí vai depender da capacidade de cada governo de detectar antes esses casos, os novos casos que devem voltar a acontecer quando as medidas de distanciamento social forem relaxadas, aí detectar esses novos casos, isolar, tratar de forma antecipada, rastrear também as pessoas que tiveram contato com essas novas vítimas para que não se propague o coronavírus e para que a gente não chegue a uma nova situação, a um novo pico de coronavírus como a gente vive hoje, né? Existe muito esse medo de relaxar as medidas de distanciamento social e a situação voltar a ficar pior. Nova York, por exemplo, é um estado que começa a achatar a curva de casos do coronavírus, mas é um sinal de que as medidas de distanciamento social estão funcionando. Então, existe muito medo de começar a relaxar ainda essas medidas. E o governador do estado aqui, Andrew Cuomo, já disse que é isso mesmo, que ele acredita que a vida só volta à normalidade completa depois de uma vacina, e a previsão para essa vacina, de acordo com o governador e com as autoridades em saúde daqui, é de pelo menos um ano e meio, né? E o Dr. Anthony Fauci, que é uma das principais autoridades em doenças infecciosas dos Estados Unidos, está à frente desse combate ao coronavírus na Casa Branca, disse que acha essa previsão de reabrir o país no dia 1º de maio exageradamente otimista. Então a gente aguarda, né, os próximos passos, aguarda esse anúncio do presidente Donald Trump com as diretrizes para a reabertura do país, para ver como é que vai ficar a situação por aqui, né, Kalina? Mas tudo tem que ser feito com muito cuidado para que a gente não volte a uma situação pior, né? Não, com certeza, né? O que você falou, para voltar à vida normal só em doses homeopáticas, devagarzinho, né? É isso aí, Mariana. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você.